viva a todos, 23 de Abril de 2020, quinta-feira, bem-vindos de volta ao canal Arturismo, mais um update diário, também sempre o mesmo, claro, coronavírus e o impacto no turismo. Já saiu finalmente o decreto-lei, nós não costumamos falar aqui deste tipo de notícias, que todos têm acesso, de qualquer maneira todos podem ler o que foi publicado hoje mesmo em Diário da República sobre as viagens canceladas a propósito do Covid-19. Existem algumas variações, quer a viagem tenha sido feita através de um operador, de uma agência de viagens, ou então diretamente com a unidade hoteleira, seja ela qual for, alojamento local, estabelecimentos classificados, isso tanto faz. O que é interessante é que a opção principal é por um voucher para utilizar depois. Inclusivamente, muitas destas questões empurram-nos para prazos até 31 de dezembro de 2021. Podemos aqui discutir se está bem feito, se protege o consumidor, se protege o hoteleiro. Na verdade, quem tem direitos imediatos é quem está desempregado. Quem não está terá mais dificuldades, terá mesmo que ir para o voucher, caso contrário pode receber já o dinheiro. Acontece que, desempregado ou não, todas as pessoas que cancelaram gostariam de ter o seu dinheiro de volta. Essa questão não está em causa. Também é verdade que tanto as agências como os hoteleiros não têm condições de devolver este dinheiro por questão de liquidez. Então o Estado teria que ter optado por aquilo que está a começar a ser padrão um pouco por toda a Europa. Ou seja, há a necessidade de devolver o dinheiro, mas há a necessidade também de salvaguardar as empresas. Então, o que as empresas precisam para poder devolver esse dinheiro, e o voucher aí seria apenas uma opção do próprio consumidor, do turista, o que as empresas precisam imediatamente é de ajuda estatal no sentido de obter liquidez, não só para essas devoluções, para esses reembolsos, mas também atendendo à necessidade de manter as empresas abertas. É porque aqui é exatamente do que se trata. É um problema de liquidez. Isto não é uma guerra, não é um terremoto, portanto os meios de produção ainda existem, ou seja, os hotéis continuam de pé, os aviões continuam estacionados, deviam estar a voar, mas estão estacionados, mas eles existem, portanto nada foi destruído, a indústria está pronta a retomar a atividade quando tal for possível. Claro que, enquanto não for possível, qual é o problema? É um problema de tesouraria e nada mais. Então, o que se pretende aqui é que o Estado salvaguarde as empresas sem prejudicar os direitos do consumidor. Tudo o que não seja exatamente isto são tudo artimanhas para andar a embrulhar a situação e para ganhar tempo. Muito bem, este é daqueles temas que deixa qualquer um extremamente nervoso, seja o consumidor, seja o empresário. Aliás, muitos dos assuntos deste vídeo hoje são para deixar as pessoas também um pouco de pé atrás. Falamos então desta questão dos reembolsos. Não é só em Portugal. Noutros países a polémica é igual ou maior ainda, sobretudo nos países onde há muitos pacotes turísticos, mas a questão está a ser resolvida. Cada vez mais a tendência para a resolução é exatamente da forma que eu descrevi. Muito bem. Adiante, vamos então passar à frente. Em relação ao regresso dos voos. A grande questão é máscaras a bordo dos aviões, o assento do meio ficar livre, testes antes de embarcar. Qual será a alteração fundamental que vai acontecer nestes tempos de coronavírus? Muito bem. Uma minoria de passageiros ou de futuros passageiros, segundo uma sondagem feita na Alemanha, não concorda muito com as máscaras, mas lá terão que aceitar. Em relação ao assento do meio, é consensual para o consumidor, mas não para a indústria. Enquanto a EasyJet já disse que não tem problemas com isso, o grupo Lufthansa também afirma que cumprirá essa regra. Hoje, aí está o grande homem da Ryanair, sempre polémico, Michael O'Leary, CEO da Ryanair, diz que a ideia de deixar o assento do meio vazio é uma idiotice, porque significa que
apenas 66,6% de um avião poderá ser ocupado. Se o governo pagar a diferença para Michael O'Leary, tudo bem. Porquê? E aí está já o velho truque à moda do Michael O'Leary e da Ryanair. Se eles não pagarem, diz eles, governo, a Ryanair simplesmente não voa. À margem disso, Michael O'Leary disse que está com muitas esperanças que 80% dos voos normais possam ser retomados até outubro, isto se as restrições de viagem em julho já começarem a ser levantadas. De qualquer maneira, esta nota final é interessante, mostra bem que qualquer companhia ainda não vai estar a 100% nem perto disso nos próximos meses, mas esta guerra do assento do meio, do lugar do meio, para garantir a distância social a bordo de qualquer avião, é uma polémica que ainda vai dar que falar. A outra opção que começou a ser falada a propósito do que se passou no aeroporto do Dubai, testes rápidos antes de embarcar. A Emirates fez isso mesmo no tal voo de que aqui já falámos. Pois bem, por exemplo, para os alemães, essa poderá ser uma solução, mas apenas quando for aprovada, em definitivo, um sistema de testes rápidos que seja fiável. E lembram as companhias aéreas e as autoridades aeroportuárias que quem terá que fazer isso são os Estados e não as companhias aéreas, e o pessoal qualificado para isso são pessoas da área da saúde e não os funcionários ligados ao setor aeroportuário. Claro que isso seria óbvio, então a grande realidade é que muita gente vai considerar essa questão num futuro muito próximo, assim que haja condições para isso. Porque se assim for, mais depressa se retomará a normalidade no turismo. Muito bem, vamos então passar à frente. Dá que pensar esta questão das máscaras, do assento do meio, dos testes antes do aeroporto. Enfim, é um mundo novo, mas não é nada admirável. Entretanto, a vida continua, as notícias são mais do que muitas. Temos aqui uma também que é interessante. O grupo Expedia, no meio deste caos todo, já tem novo presidente do Conselho de Administração, Peter Kern, e o chefe financeiro será Eric Hart. Eric Hart, que também já era muito conhecido dentro deste grupo. Entretanto, o grupo está salvo porque vai haver um refinanciamento de dívida no valor de $2 mil milhões e também um investimento da Apollo Global Management e da Silver Lake Partners no valor de $1.2 mil milhões. Esta empresa financia muita gente, a Airbnb também recebeu algum. Por falar em Airbnb, temos aqui outra notícia que mostra que esta questão do coronavírus vai levar a muitas ações em tribunal. Por exemplo, os anfitriões da Airbnb de alojamento, que estão listados no Airbnb, assim é que é correto dizer, estão a usar todos os meios legais lá nos Estados Unidos para processar a Airbnb exatamente por violação da política de cancelamento dos anfitriões. A Airbnb, unilateralmente, como todos se recordam, permitiu cancelamentos por causa do Covid-19 e deixando que os anfitriões ficassem sem dinheiro nenhum. O dinheiro teve que ser devolvido e os anfitriões ficaram, de facto, na penúria. Agora, eles vão recorrer aos tribunais, prevê-se aqui uma enorme batalha jurídica em torno desta questão. Mais notícias por hoje. Nada de especial, apenas dizer que a World Travel and Tourism Council está a apelar aos ministérios do turismo dos países do G20 para coordenarem os esforços em conjunto, não é? Para recuperar a atividade do turismo o mais rapidamente possível. Porquê? Porque 75 milhões de postos de trabalho a nível mundial, só para começar, estão em risco, muitos deles já estão perdidos. O que se sabe é que há perdas de 1 milhão de postos de trabalho por dia desde o início desta crise. Não é brincadeira. Por hoje, para terminar,
algo que tem a ver também com aquilo que se vai passar dentro da hotelaria. Se na aviação é muito fácil desinfetar, lavar, higienizar uma aeronave antes de cada voo, sobretudo porque vai haver menos voos e assim o stress será menor. Se é verdade que é possível fazer algum controle do que se passa a bordo de um avião, seja pelas máscaras, seja por outro método qualquer, testes rápidos de Covid-19, mas depois o que é que acontece dentro dos hotéis? Tem-se falado muito nos últimos dias de novos estándares de serviço de limpeza para a hotelaria. Distanciamento social desde a recepção até às chamadas áreas comuns, bar do hotel, restaurantes, piscinas, tudo mais. Pois, muito bem, um dos grandes grupos hoteleiros do mundo, o grupo Starwood Marriott, tem agora uma nova ideia para estándares de serviço e já está a tentar vender essa ideia aos clientes. Então nós vamos deixar na descrição deste vídeo um link para uma notícia do próprio newsletter da Marriott que fala dos novos e bem mais elevados estándares de limpeza que vão ser adotados, e eu aconselho todos os hoteleiros e não só a lerem esta notícia, porque poderá de qualquer maneira ser aqui uma espécie de Bíblia, digamos assim, para aquilo que terá que ser feito num hotel um pouco por todo o mundo. As limpezas vão mudar na Marriott, as superfícies das áreas onde os hóspedes passam, o contacto com os hóspedes e entre hóspedes, a segurança alimentar, enfim, a indústria hoteleira começa finalmente a fazer um planeamento seguro para os tempos curto e médio prazo, que aí vem uma retomada que já se sabe que será fraca e que se espera ainda muito longa, mas que há que trabalhar, e há que trabalhar com novos estándares de serviço. Já se sabe que as perdas vão continuar a ser muitas, e vamos fechar com esta notícia. Os voos na China estão a recuperar bem no setor business, mas no setor leisure há uma grande falta de procura. A procura recuperou em relação ao pico da crise que na China foi lá atrás, em janeiro, fevereiro e março, mas mesmo assim a procura por voos de lazer na China ainda está 45% abaixo dos níveis a que estava na época antes do coronavírus. Então, 45% abaixo é mais um número em linha com aquilo que têm sido os prognósticos para o futuro próximo do turismo a nível internacional. Bom, e com esta situação ficamos por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. O Update Diário segue amanhã, sexta-feira. Bem-aja a todos. Não esquecer então, como de costume, de comentar, dar um like, subscrever o canal Arturismo, partilhar, e assim mais pessoas podem ter acesso a estas informações. Então, bem-aja, saúde a todos!